Jesus, em sua infinita misericórdia, enche os nossos corações de esperança, de paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bom, nós falamos no quarta-feira passada a respeito das mônadas, lembram-se? E passamos, essa mônada é uma faísca divina, que Deus cria incessantemente, segundo o livro dos Espíritos, e essa faísca divina que somos nós, quando saímos da criação, ou seja, da mão do Pai, saímos em espécie de mônada, que é essa faísquinha que vai estagiar no reino mineral por milhões de anos, em reino vegetal, no reino animal, no elemental, para então chegar no reino nominal que nós estamos hoje. Aí nós vimos todas aquelas fases e percebemos bem no último bate-papo, no último slide, de que o que está nos atrapalhando é justamente a dificuldade que temos ainda de separarmos o instinto da razão com a inteligência. Né? Então hoje nós vamos estudar, dar sequência, nós vamos começar a entender aonde está, como fazer, quais são as ferramentas e os métodos, né, sugeridos para que a gente possa alcançar esse êxito, vou por assim dizer, nessa administração entre o nosso instinto e a nossa razão. Então, nós vamos começando a estudar casa mental. Vamos lá. Para Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, do nosso querido Chico, a mente é um espelho da vida em toda parte. Nos seres primitivos, ela aparece sob a ganga do instinto. Nós já falamos do instinto, lá nos seres primitivos, no animal, onde adquire o instinto. A hora que passamos por minal, nós ainda estamos carregados desses instintos. Né? Só que aí nas almas humanas, essa mente ela já surge entre as ilusões que salteiam a inteligência, ou seja, já começa a ser administrado também pela inteligência, né? Quando chegamos no nominal. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados, que é a nossa meta, né? Por brilhante, precioso a retratar a glória divina, segundo Emmanuel na obra do Chico, né? Pensamento e Vida. Então, continuando, ele diz: entendemos que o pensamento humano está ligado ao modo de existir do encarnado e do desencarnado. Né? Porque não é só desse lado de cada vida. Né? Do lado de lá também. Nós temos que ver que a vida ela, ela é vibrante nos dois lados. Logo, tudo que nos acontece, assim como os fatos ocorridos em nossa peregrinação espiritual, passaram primeiro pelo existir em nosso plano mental. Ou seja, tudo que nós fazemos, todos os nossos atos na vida corpórea, ela passa primeiro no plano mental. A pessoa fala, eu fiz sem pensar. Não, não é que você não fez sem pensar. Nós não fazemos nada sem pensar. É muito rápido, né? Mas passa primeiro no mental. Mas eu não lembro de ter pensado para fazer isso, porque o seu instinto agiu antes. Então, passou na casa mental, sim. Então, tudo passa primeiro no plano mental. Tá? Vamos dar sequência? Em tempos de ceifa, como o que estamos vivendo agora, torna-se inadiável conhecermos como que esse pensar tem influências no agir e logo no existir do ser humano. Olha só que coisa interessante. Em tempos de ceifa, que tempos são esses? Nessa transição planetária em que está sendo separado o joio do trigo. Nós já falamos sobre isso, né? Que o nosso planeta está passando de prova e expiação para a regeneração. Então está existindo essa separação, essa ceifa. Começou há muito tempo já, vai até um certo tempo, como nós já vimos na aula número 2, se não me falha a memória, parece que é 2000
57, termina esse ciclo, né, de separação. Então, nesse tempo de ceifa que nós estamos vivendo agora, nós temos que é inadiável nós conhecermos como que esse nosso pensar vai influenciar no nosso agir e logo em seguida no nosso existir no amanhã. Aí vem 3 perguntinhas fantásticas para a gente estudar. Primeira, por que somos extremamente instintivos? Ora, somos dotados de razão, de inteligência, mas por que ainda somos extremamente instintivos? Nós vamos estudar isso, né? Outra pergunta, de onde que vem a dificuldade que todo encarnado e desencarnado tem em trilhar novos caminhos de acordo com as palavras do Nazareno? Jesus, antes de vir, ele mandou vários dos seus prepostos, antes dele, trazer a mensagem, talvez pela época, pelo nosso nível de compreensão, de uma forma mais obtusa, mais grosseira, mas veio. Até chegou um ponto em que não deu mais, ele veio pessoalmente, trouxe a boa nova, o Evangelho, e está com 2000 e poucos anos, e nós ainda temos dificuldade de acompanhar essas propostas do Cristo, feitas com tanto carinho. Por quê? Da onde que vem essa dificuldade? Nós vamos também saber, né? E a terceira pergunta, onde está em nós, encarnados, essa consciência tão falada pela doutrina dos espíritos, né? Não fala, mas tem que consultar sua consciência. Mas pera, onde é que está essa consciência, né? A doutrina espírita fala para mim fazer um exame de consciência. Tá, mas onde que eu vou achar essa consciência? É isso que nós vamos estudar. Ok? Vamos lá? A resposta para algumas dessas questões estão no livro No Mundo Maior, de André Luiz, também pelo nosso querido Chico. Quando o espírito Calderaro, quem já leu as obras do André Luiz, né, tem lá No Mundo Maior e várias outras obras do querido Calderaro, ministra informações acerca da casa mental. O que nos diz o Calderaro nesse livro? Ele diz, a grosso modo, essa casa mental seria formada, ou seria a forma como o nosso pensamento age nos vários níveis de consciência do ser humano. Mas peraí, como é que é isso? Casa mental, nível de consciência, como explicar isso aí? Aí ele diz, didaticamente, ele divide os níveis de pensamento como os pavimentos de uma residência. Opa, já ficou melhorzinho um pouco para entender. Como que ele divide? Vamos lá. No nível mais inferior está o porão, uma casa, né? Lá embaixo o porão. Nesse porão está o nosso subconsciente. Já começou a clarear. Então, no porão está o meu subconsciente. No nível intermediário, ou seja, no térreo, onde está a sala, o quarto, a cozinha, os banheiros, né, da nossa casa, é o nosso consciente, é o nosso dia a dia, é a nossa rotina, é o nosso viver diário encarnado, né? Então nós estamos já no nível térreo da casa. No porão é o subconsciente, no intermediário, ou seja, aqui onde a gente vive, a maior parte está nosso consciente. E no último andar da nossa casa, ou seja, na parte de cima da nossa casa, nós temos uma espécie de um sótão, vamos pôr assim, para a gente entender, está o nosso superconsciente. Ainda está difícil, né? Subconsciente, consciente e superconsciente. Como assim? Vamos chegar lá, vamos devagarzinho que a gente vai chegar a entender o que acontece. Vamos lá. No nível inicial, chamado por Calderaro de porão da consciência, é a sede do instinto. Opa, já melhorou, já começou a ficar mais claro, né? Então, onde estão arquivadas todas as experiências da trajetória do espírito? Então, desde o momento em que eu saí da mão do Pai,
Passei por todos os milhões e milhões de anos nesses reinos, adquirindo as características da atração, as características da sensação, a característica do instinto no reino animal. Quando eu fui para o reino elemental, eu adquiri a característica do ser gregário, de viver em grupos, né? Nós não falamos sobre isso lá, mas estamos falando agora. E aí eu vim para o reino nominal. Só que a partir do momento que eu entrei do reino nominal até agora, já tive N, ninguém sabe a quantidade. Um teve 1000, outro 2000, outra 500, outra não sabe-se lá quantas encarnações que nós tivemos. Isso não é dado ainda ao nosso conhecimento enquanto na carne. E em todas essas experiências que nós passamos encarnados no nominal, tá? Do animal para cá, quer dizer, desculpem, né? Nós fomos juntando na onde? No porão da consciência, onde ficou o nosso instinto. Porque onde que nós adquirimos o instinto? No reino animal. E ali começamos a arquivar todas as nossas experiências nas trajetórias. Até agora. Até agora. Então, dali veio o nosso cabedal de experiências adquiridas instintivamente. E aí ele continua dizendo que é a residência, esse porão da consciência, que ele está nos exemplificando como uma casa, é a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Olha só, residência dos nossos impulsos automáticos. Vamos imaginar, qual é o impulso, por exemplo, vamos pegar um bicho doméstico, né? de um gato. Vamos pegar um gato, por exemplo. Né? Todo mundo gosta de um gatinho. Né? Qual que é o impulso do gato quando ele está com fome? Aí não tem o seu dono para ele alimentar. Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar caça, vai procurar matar um outro ser vivo para se alimentar. Chama-se impulso automático. Lógico que o ser humano já está mais, né? Hoje já não faz isso. Mas lá no seu primitivismo, lá nos começos, né? Nas primeiras encarnações, quando ele sentia fome, ele fazia a mesma coisa. Talvez não matasse da sua espécie, mas matava tudo que dava para ele se alimentar. Né? Esse instinto, esses impulsos automáticos foram arquivados. Nós não perdemos nada no nosso campo mental. Foram arquivados e forma hoje o porão da nossa consciência, que é, na casa que o Calderaro criou para a gente entender, é o porão da nossa casa, onde nós vamos frequentemente, muito mais do que nós imaginamos. Nós vamos no porão do que nós subimos no sótão. Nós vamos ver mais para frente o porquê. Nessa nossa casa imaginária, nós frequentamos muito mais o porão do que o sótão. Né? Vamos continuar para a gente entender melhor? No nível intermediário, ou seja, no térreo dessa casa, onde a gente vive o nosso dia a dia, né? Onde a gente passa a maior parte do tempo, onde a gente guarda todas as informações necessárias para a vida presente, para agora, para esta encarnação. Esse nível intermediário, que é o térreo, que é o nosso consciente, é o domicílio das conquistas atuais, agora que nós estamos conquistando com a inteligência, onde se ergue e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando, porque a cada morada nova, a cada vinda, a cada reencarnação, nós vamos procurando, porque faz parte da lei de progresso, nós vamos nos melhorando gradativamente. O espírito não retroage. Kardec já nos disse isso. Ele pode fazer é estacionar. Retroagir, não. O que ele adquiriu, ele não perde, né? E a tendência é ele sempre adquirir o quê? Qualidades mais nobres na sua edificação. Esse térreo é o arquivo da presente encarnação, de agora. É a sede do pensamento consciente. Eu faço aquilo que a minha razão, a minha inteligência aliada ao meu instinto, aliado não à minha impulsividade, né? Nós já vimos a diferença do instinto e da impulsividade.
eu administro da melhor forma possível. Então, esse térreo da minha casa, né, é a minha consciência. Quando nós falamos está inconsciente, ou seja, você foge do térreo e desce para o porão, pelo inconsciente. Né? Quando nós estamos conscientes, nós estamos aqui no térreo. Beleza? Até agora? Vamos lá, devagarzinho a gente vai entendendo. Né? No último andar, ou seja, na parte de cima, no sótão da nossa casa, está o nosso superconsciente. Aqui, como eu costumo dizer brincando, a porca torce o rabo, né? Para nós. Ó, aqui, no último andar, encontra-se o quê? Materiais de ordem sublime, ou seja, a parte da consciência onde se encontram as leis de Deus. Lembra que nós estudamos na aula passada, no bate-papo passado, sobre a mônada? Quando ela sai da mão do Criador, é uma faísca divina, ou seja, lembra que Jesus disse que nós somos imagem e semelhança do Pai, do Criador? Ou seja, nós trouxemos todas as características de Deus. Se nós formos ver os atributos da divindade nos nossos estudos, nós vamos ver que Deus é infinitamente bom, justo, honesto, amoroso. Tudo isso nós temos em fagulha no superconsciente, né? Onde ele colocou, quando fala, mas onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência, ou seja, no nosso superconsciente. As leis de Deus ou leis naturais, que é a mesma coisa. E essas leis, elas são válidas para todo o universo. Não é só para o planeta Terra. Todo o universo que nós vamos medir hoje, meu Deus do céu, não temos noção do que seja do tamanho do nosso universo. E essas leis, elas são vigentes em todo canto do universo. E ela vem, vamos pôr assim, chipada, né? Lá na mônada, quando saímos da mão do Pai como a fagulha divina. Então nós temos, por pior que seja o ser hoje, na visão humana, ele tem todas essas leis, né? A sublimidade dessas leis no seu superconsciente, gravadinho lá em estado latente. Agora vem o essencial. O acesso ao terceiro andar é uma conquista gradual. Não é todo mundo fala assim, eu vou ali no terceiro andar, vou ali no meu superconsciente. Não. É uma conquista gradual. Lá nesse sótão, nesse terceiro andar, nesse superconsciente, estão guardadas as noções da vida superior que iremos almejar e nós vamos atingir no porvir. Né? É, como se diz, o sonho de Deus, né? Ou seja, o projeto divino é o que ele espera e que ele tem certeza que vai acontecer com cada um dos seus filhos. É atingir esse sótão superconsciente e acessar essas leis e colocá-las em prática, ou seja, despojarmos de tudo isso que nós adquirimos nessa passagem que nos atrasou para chegarmos ao nível do arcanjo. É bonito, né? Assim, a gente falando teoricamente, nossa, que maravilha, né? Mas não é fácil, meus irmãos. Não é fácil, mas a gente está na luta. Vamos lá. Vamos continuar? Olha só. Ficou a casinha aqui, né? A Ana Paula caprichou aqui no desenhozinho e ficou a nossa casa. Não somos lá um arquiteto, né? Mas ficou até bonitinho. Olha lá. No porão, nós temos os nossos hábitos e o nosso automatismo, né? Que é no inconsciente. Na nossa consciência, ou seja, na nossa sala de estar, no nosso quarto, na nossa sala, no nosso viver está a nossa consciência, que é o esforço e a vontade do dia a dia, da nossa rotina, né? Nos nossos desafios que nós vamos resolvendo com inteligência, que pelo menos se espera que se use com inteligência para resolvê-los, né? E nós temos as metas superiores no nosso sótão. E nós, como nós já falamos, nós visitamos muito mais o nosso porão, onde estão os nossos hábitos e os nossos automatismos, do que o nosso sótão, onde estão nossas metas superiores. Por que nós visitamos mais? Né? Vamos ver se a gente consegue descobrir. No inconsciente, ou seja, no nosso sótão,
reside o nosso passado, ou seja, tudo o que nós já fomos, tudo o que nós já fizemos, tudo o que nós já vivenciamos no nosso porão. No nosso térreo ou no nosso consciente, reside o nosso presente, ou seja, tudo que nós estamos fazendo nesta encarnação, agora. O que nós já fizemos nas demais, tudo que nós pensamos, que nós fizemos, todos os nossos atos, pensamentos, tudo está no sótão, está no inconsciente. Está guardadinho lá. No consciente está as nossas ações, nossas atitudes do agora. Okay? E nesse superconsciente, ou nesse sótão, que nós dificilmente nós visitamos lá de vez em quando, e olhe lá, quando nós fazemos uma prece sentida, uma prece autêntica, quando nós entregamos-nos nas mãos dos bons espíritos, buscamos Jesus em sua sublimidade, nós acessamos o nosso sótão. Né? Então, no superconsciente reside que o nosso futuro, ou seja, o arcanjo que nós seremos um dia. Então não está difícil, veja bem. No sótão, o inconsciente, no térreo, o nosso consciente, que é o agora, e no sótão, a parte de cima, o nosso futuro. Então, o ontem, o hoje e o amanhã. A nossa casa mental divide-se nesses três para fim de estudos, né? Tem mais coisa, mas isso é muito mais para frente. Tem mais coisa além desses três níveis, mas nós vamos estudar só esses três níveis, porque esses três é o suficiente para nós entendermos que nós temos em nossas mãos, Deus é tão bom, tão misericordioso, que colocou nas mãos de cada um de nós as ferramentas para a nossa felicidade, as ferramentas para o nosso evoluir, para a nossa ascensão, né? Agora, o uso que nós vamos fazer dessa ferramenta é que cabe a cada um de nós, né? Mais um só para a gente, né, chegar lá. Vamos lá. Vamos responder a primeira questão. Lembra que nós fizemos 3 perguntas? Então, nós vamos responder a primeira. Vamos ver se a gente consegue entender essa primeira. Por que somos extremamente instintivos? Nós nos referimos aqui aos instintos prejudiciais que nos levam a viciações, às quedas morais e ao sofrimento de toda a ordem. Porque na maioria das vezes também o nosso instinto nos livra de coisas terríveis. Obedecendo o nosso instinto, analisando-o com inteligência e razão, nós vamos perceber que o nosso instinto nos livra de muita coisa. Então ele não é só prejudicial, pelo contrário, porque em outras existências nós também fizemos coisas boas, adquirimos muitas virtudes. Não foi só nós errei a vida toda, não, nós também fizemos coisas boas. E esse instinto nos educou. Lá no reino animal ele já nos educou a preservar a vida, ele já nos educou a preservar a espécie, ele já nos educou a viver em comunidade, né? em bando, em grupo. E aí foi. Então, quando a gente se refere a esse instinto, não é só, né, as coisas ruins. O instinto também tem as coisas boas. Mas nesse caso aqui, por que somos extremamente instintivos? Nós estamos fazendo a pergunta referindo às coisas que nos prejudicam. Tá bom? Aí a resposta, somos instintivos porque não aprendemos a pensar além do habitual, além do automatismo. Meus irmãos queridos, olha que coisa interessante. E a gente tem hora passa batido e não para pensar nisso aqui. Sempre que uma provação se apresenta em nossa encarnação, em situações já conhecidas, porque nós já vivenciamos N encarnações para trás e com certeza já nos deparamos com situações semelhantes, né? Que nós estamos no mundo de quê? De prova e expiações. Então as provas que vêm são justamente para testar o que nós conseguimos evoluir, porque nós já passamos por aquilo no passado e muitas vezes fracassamos. Aí a misericórdia divina, o educador por excelência, nos dá a prova novamente para ver se a gente não repete de ano. Tá? Então vejam bem. As provações que apresentam em nossa encarnação em situação já conhecida, pois certamente já ocorreram em algum local do tempo,
Normalmente a prova que nós temos hoje, já passamos por ela no passado e não fomos felizes, né? Quando isso acontece, o que a gente faz? Recorremos ao porão da consciência para enfrentar a situação. Na grande maioria das vezes, a atitude lá arquivada não é a solução da questão em prova. Olha só. Na grande maioria das vezes, a atitude lá arquivada não é a resolução, não é a forma da resolução da questão em prova. Vamos pegar um exemplo só porque está dando o nosso horário já, gente. Ó, lá numa encarnação no passado, nós tivemos uma prova em que alguém nos ofendeu e nos deu um tapa. Deu um tapa no nosso rosto. Sabe, uma comparação assim bem rapidinha, só para a gente entender. Qual foi a nossa reação lá atrás, quando ainda usávamos aqueles instintos primitivos? Nós revidamos esse atracão no capacete com o outro lá e brigamos muitas vezes, nos machucamos o outro, talvez até um desencarnou, o outro também, sei lá. O negócio foi feio. Quando nós deparamos agora com essa mesma situação, aonde nós vamos buscar, né, a atitude para a gente resolver? Olha a diferença. Lembra que nós falamos que a gente visita mais o porão do que o sótão? Se nesse momento nós usássemos só a consciência do térreo, a inteligência do térreo, onde nós estamos procurando resolver os problemas, talvez a gente até conseguia solucionar. Ou se a gente fosse para o sótão, então nem se fala. Resolvia, tirava de letra, tirava nota 10. Mas a gente vai para onde? Para o porão onde tem lá arquivado a atitude que nós tomamos da última vez que nós tivemos essa prova. E aonde a gente falha. É onde a gente tem dificuldades. Complicado, né? Complicado. Mas nós vamos voltar nessa questão no próximo bate-papo, no próximo estudo, porque ele é muito interessante. Nós estamos apenas na primeira pergunta. Né? Por que somos extremamente instintivos? Porque todas as vezes que surge a prova que nos derrubou, nós estamos falando aqui das quedas morais, do sofrimento que nos prejudicou no passado. Todas as vezes que surge uma prova semelhante, nós vamos buscar aonde? No porão, ou seja, no inconsciente, né? As atitudes lá arquivadas que nós resolvemos no passado e que nós vamos resolver agora novamente, nós vamos cair outra vez. Entendeu? É complicado, né? Mas nós vamos voltar nessa questão com mais detalhes no próximo estudo, né? Eu quero agradecer primeiramente o carinho de vocês, pedir a Jesus que nos abençoe, nos ampare. Né? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima quarta.